Opa! Boa tarde, Brasil! Vamos começar mais uma live do Desafio Viver Terapia, tá? Live 4 de 21. Live 4 de 21. Parabéns por você ter chegado até aqui, tá bom? De verdade, a gente está construindo uma coisa magnífica. Ontem a live foi incrível. Hoje eu quero levar a gente para um outro nível, tá bom? De verdade, para um outro nível. Para que nós possamos compreender a mecânica que leva a gente a ficar preso ao nosso próprio passado. Para que a gente consiga, de alguma forma, não deixar que o nosso passado nos prenda, nos puxe. Para que a gente possa começar a entender o nosso passado como uma força. E fazer com que as coisas que nos aconteceram nos impulsionem. No sentido de fazer da nossa vida uma obra de arte. Tá bom? Então, diz aí pra mim, que live é essa sua? Tá bom? Essa é a quarta live de 21. Tá bom? De 21 lives. Mas me diz aí, você tá chegando agora. É a sua primeira, sua segunda, sua terceira. Diz pra mim. Tá bom? Se você está chegando agora, se você já tá aqui há muito tempo, para eu saber, tá bom? 1 de 21, 2 de 21, 3 de 21, 4 de 21, diz aí para mim, tá bom? Para eu saber. Deixa eu lhe perguntar uma coisa para todo mundo. Vocês estão me vendo bem? Me ouvindo bem? Eita, tem gente que já tá na quarta, tem gente que tá na terceira. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Todas as lives estão disponíveis no Instagram até o final do desafio. Então, se essa é a sua live de primeira de 21, depois você pode voltar lá e assistir, tá bom? Vai lá, volta e assiste para que você possa pegar o processo, tá bom? Coisa boa, coisa boa. Aproveita e diz pra mim aí de onde é que você tá vindo, de que estado você tá vindo do Brasil, de que lugar, de que canto do planeta você tá vindo, tá bom? Tô perguntando isso em todas as lives, tá? Pra saber como é que tá o povo, tá? Ok? Se você acredita que esse tema pode ajudar, compartilha isso, tá? Eu vou até fixar aqui o tema de hoje, que é um tema psicológico. Presta atenção, psicológico, tá? Eu sei que existem um sem número de religiões que vão tratar desse tema, o tema do perdão, mas a nossa abordagem aqui vai ser terapêutica. Honro o tratamento dado pelas diversas religiões. A nossa abordagem aqui vai ser terapêutica, tá bom? Então, quero que você fique, porque muita coisa vai surgir aqui. Eu vou ressignificar o sentido da palavra perdão aqui. E com esse processo de ressignificação, talvez fique muito mais fácil você fazer um movimento de perdoar e se libertar. Tá bom? Então tem gente de Belo Horizonte, Feira de Santana, do Pão de Açúcar, Alagoas, Salvador, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. Parabéns de verdade por estarem aqui, tá bom? Deixa eu botar o tema aqui para fixar. Enquanto a música toca, quem tá chegando, tá? É o tempo do povo chegar. Quando a música encerra, a gente já vai começar a nossa live, tá? Então, é só esperar o povo chegar. Tema fixado. Tema fixado. Perdoar não é esquecer, tá? Se você conhece alguém nesse momento que está precisando de uma live dessa natureza, de uma reflexão dessa natureza, compartilha isso. Clica nessa seta aqui, ó, que tá aqui embaixo, e compartilha nesse aviãozinho. E compartilha com os seus amigos, tá bom? Camaçari, Bahia. Eita! Ô, Samira, quase se esquece, mas que bom que você chegou. Tá bom? Coisa boa. Inspira. Expira. E curte aí esse coração para eu saber que vocês estão comigo, tá bom? Curte esse coração para eu saber que vocês estão comigo, tá? Eita, que tem gente de Serrinha.
essa terra boa. Tá bom? Vamos lá. Olha só. O tema que nós vamos falar hoje é um tema sério, tá? É um tema que vem causando muita dor e muito sofrimento na vida de muitas pessoas. Quantas e quantas vezes a gente já reviveu um loop na nossa cabeça do evento. O evento que de alguma forma cristalizou em nossa mente esse sentimento que a gente vem usinando e que de alguma forma torna difícil o perdão. Quantas e quantas vezes a gente vive isso? Quantas e quantas vezes a gente deita para dormir e se lembra? E isso faz com que a gente se sinta mal. Isso prejudica a nossa qualidade de vida. Quantas e quantas vezes nós mesmos já nos olhamos no espelho e chegamos até mesmo a dizer, nossa, eu sinto que de alguma forma isso está me adoecendo. Então, eu quero dizer para você que nós vamos fazer um movimento magnífico aqui. E se você ficar comigo até o final dessa live, essa é a minha promessa, tá? Se você ficar comigo até o final dessa live, você vai entender a mecânica que faz com que a gente se cristalize no tempo em determinados eventos. E isso vai permitir que você possa se libertar. Que o passado deixe de ser uma fonte, que o passado deixe de ser algo que lhe simplesmente drene, que o passado deixe de ser algo que lhe puxa para trás, e que o passado, o seu passado, as coisas que lhe aconteceram, possa ser algo que lhe nutra, algo que lhe impulsione a construir uma vida magnífica, tá bom? Se você quer viver essa experiência, digita aqui eu no chat para que eu possa saber disso, tá bom? Eu no chat. Então, eu quero que você se concentre. E acima de tudo, se concentre em você, naquilo que você está sentindo. Certo? Nas tuas experiências, em você mesmo. E eu quero que você progressivamente interiorize a sua mente. E à medida que você diz eu para você mesmo, até que você escreve aqui nesse chat, você vai progressivamente interiorizando a sua própria mente. E isso vai fazendo com que pouco a pouco você entre em contato com você mesmo e você se sinta mais aberto para os processos que vão acontecer aqui. Tá? E eu não sei como é que você vai fazer isso. O que eu sei é que se você fizer isso, você vai sair daqui completamente diferente. Tá? Completamente diferente. Tá? Inspira, expira. E quando você faz isso, você se conecta ainda mais com você mesmo. Tá bom? De verdade. A primeira coisa que eu quero dizer para você aqui é que a ausência de perdão termina se apresentando e se configurando na nossa vida como uma espécie de bloqueio, como uma espécie de obstáculo para que nós possamos avançar. E eu não sei se você já sentiu isso, eu não sei se você tem consciência disso, porque isso é muito subjetivo, mas é muito real. O que acontece é que enquanto a gente não faz um movimento para poder perdoar, o que acontece é que a gente fica preso, amarrado. É como se existissem grilhões verdadeiramente que nos impedem de seguir. Algum tempo atrás, eu tive uma cliente que, na sua trajetória, foi traída 3 vezes. A primeira vez ainda quando era muito nova, a segunda vez depois que amadureceu um pouquinho mais, e a terceira vez já na maturidade. Em 3 relacionamentos seguidos. Os 3 relacionamentos relativamente duradouros. E a questão é que toda vez que ela era traída, ela não conseguia efetivamente sair do relacionamento. Ela não conseguia se movimentar, ela se mantinha com a pessoa. Mesmo sabendo que a pessoa traiu. Mesmo sabendo que as promessas que a pessoa estava fazendo, de alguma forma, não seriam reais. Mesmo sentindo que aquilo iria acontecer de novo. E o que aconteceu quando ela chegou até mim
na clínica, é que ela dizia para mim claramente: Ivan, eu quero de todas as formas. Eu quero de todas as formas. Eu quero de todas as formas poder constituir uma família. Eu quero de todas as formas, de verdade, ter filhos, estar com alguém, amar essa pessoa, abrir meu coração. Mas honestamente, Ivan, eu não consigo. Por causa do que aconteceu. Honestamente, eu não consigo. E eu já tentei tudo. E eu tô vindo aqui porque eu quero que você me ajude a fazer isso com regressão. E eu não sei o que essa história comunica para você, mas eu vejo isso acontecer todos os dias na clínica. Eu vejo isso acontecer com os meus amigos. E eu já vi isso acontecer na minha própria vida. A ausência de perdão. A ausência de perdão. E eu vou explicar para você o que é o perdão. E isso vai mudar completamente a forma como você entende o perdão. Porque você vai ver que perdoar não é deitar novamente na mesma cama com a pessoa que nos traiu. Entende? Não tem nada a ver. Nada a ver. Perdoar é um outro jogo. Não tem nada a ver com o outro. Eu vou explicar isso aqui para você passo a passo. Mas agora, o que eu quero dizer para você é que essa ausência de perdão, impedia que ela avançasse. Bloqueava, era como se fosse uma espécie de bloco, era como se fosse uma energia que bloqueava o seu avanço, impedindo inclusive de realizar algo que ela queria, uma vontade, uma pulsão, a vontade de ser mãe, a vontade de constituir uma família. Isso acontecia. E eu não sei se isso já aconteceu com você em alguma dimensão da sua vida. O que eu sei é que isso pode acontecer se existir a ausência de perdão em algum ponto da sua trajetória. E aí, uma coisa interessante sobre a ausência de perdão que eu quero colocar para você ainda antes de avançar, é que normalmente quando a gente não perdoa, o que acontece é que a gente faz movimentos diante da vida para ratificar aquilo que a gente pensa. Então, no caso dessa pessoa que chegou até a mim, na clínica, ela dizia: Ivan, eu não consigo confiar em nenhum homem. Eu não consigo confiar em nenhum homem. E essa crença, ela existia para sustentar de alguma forma o medo que ela tinha de se relacionar novamente e ser traída novamente. Porque no fundo, ela não tinha conseguido perdoar o que aconteceu no passado. Perdoar o que aconteceu no passado. E já eu vou explicar para você o que significa perdoar e você vai entender onde eu estou querendo chegar. E aí o que acontece quando a gente não perdoa é que na nossa mente, o que acontece quando a gente perdoa, na nossa mente o que acontece é que a gente termina repetindo a cena. O que acontece é que a gente termina de alguma forma atuando no sentido de tornar real os nossos próprios medos. E eu quero contar essa história porque eu acredito que essa história pode lhe ajudar muito aqui a você entender uma coisa muito importante. Na primeira sessão que eu tive com essa pessoa, o que aconteceu foi que ela chegou com uma calça jeans, muito bem vestida, comportada, e abriu o coração. Na primeira sessão, eu virei para ela, e à época minha esposa estava grávida, eu virei para ela: não, tô viajando, né? E vou encontrar com a minha esposa. Na época eu estava vindo aqui para a Suíça, né? Eu estava no Brasil, estava vindo aqui para a Suíça. E então eu vou precisar de um hiato de 15 dias, a gente se encontra na próxima sessão. Daqui a 15 dias. E marquei. 15 dias depois, a pessoa aparece para mim, e aqui eu vou dizer para você, do fundo do meu coração, o sentimento. Só que dessa vez ela vem com um decote, que vem até aqui, e ela vem com uma saia, que o corte, estava lá, próximo da cintura. E aqui, particularmente, eu não tenho problema nenhum com as mulheres se vestirem assim. Problema nenhum. Nós vivemos num tempo diferente, não é essa a questão aqui. A questão é que isso era uma provocação. Isso era uma tentativa da mente dela de tentar reiterar. Porque se ela confirmasse isso, então de alguma forma, olha só, então verdade, eu não posso confiar em um menino, eu não estou errada, então não tem jeito.
Ou então, e isso ia testar. Isso ia pôr à prova a questão. E eu nunca vou me esquecer que no final da sessão, o que ela me perguntou, chegando um pouquinho para frente, e sabendo que chegando um pouquinho para frente, daria para ver o decote, ela me perguntou: Ilvan, então me diga uma coisa. Homem trai ou não trai? Existe algum homem que não trai? Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Estão entendendo onde eu estou querendo chegar? O que acontecia é que aquela pessoa naquele momento estava me pondo à prova. Desculpe, não estava me pondo à prova. Estava pondo à prova as próprias crenças que ela formulou e os próprios medos a partir da sua própria trajetória. Até porque, você que já me acompanha há algum tempo e consegue me ver, sabe que eu não sou nenhum Gianecchini, né? Sabe que eu não sou nenhum Thiago Lacerda. Isso aqui é a prova de que eu não assisto novela há muito tempo e que, portanto, eu não sei quem é o galã do momento, tá? Então, isso aí era a prova clara disso. Só que o que acontece? Quando ela faz isso, esse movimento, e talvez eu não tenha sido a primeira pessoa com quem ela fez esse movimento, ela aumenta ou diminui a probabilidade de acontecer justamente aquilo que ela está dizendo que tem medo. Ela aumenta. Isso significa que os nossos medos maximizam de alguma forma. Os nossos medos maximizam de alguma forma os nossos comportamentos, moldam os nossos comportamentos, fazendo com que a gente busque no mundo aquilo. Entende? Então esse é um grande problema da ausência do perdão. A ausência do perdão faz com que a gente fique com medo. Medo da vida. E no caso aqui eu estou entregando para você um exemplo no campo dos relacionamentos. Medo da vida, no caso aqui, um exemplo no campo dos relacionamentos. Mas poderia ser carreira. Mas poderia ser finanças. Entende o que eu estou querendo dizer? Só que esse medo faz justamente com que a gente tenha atitudes diante da vida. E isso aqui é só um exemplo, e muitas vezes é inconsciente, que levam a gente a justamente viver aquilo que a gente não quer viver. Então, se você tem dificuldade de perdoar, eu não quero que você acredite em mim. Se você vive algum tempo uma dificuldade de perdão, é muito provável que o que aconteceu, talvez você já tenha namorado, ou talvez já tenha se repetido. E isso está acontecendo, e isso está se repetindo na sua vida, porque não teve o perdão. E aí aqui entra aquilo que de mais fundamental existe dessa live, tá bom? Porque talvez você esteja dizendo assim: Ilvan, pegando esse mesmo exemplo, mas ele me traiu, mas ele, então como é que eu posso perdoar? E aí, o que eu quero dizer para você, que é muito importante, é que eu quero ressignificar de uma vez por todas o perdão nessa live. Eu quero ressignificar de uma vez por todas o perdão nessa live. Tá aí o título dessa live: perdoar não é esquecer. Aí estando o título e a razão dessa live: perdoar não é esquecer. E por que eu estou lhe fazendo esse convite para conseguir compreender que perdoar não é esquecer? Porque se você foi vítima de violência, você pode perdoar e ainda assim fazer uma denúncia. Procurar um advogado e fazer uma denúncia. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Até porque perdoar não significa em momento nenhum retirar a culpa. As pessoas confundem perdão com desculpa. Quando eu desculpo alguém, eu estou retirando a culpa dessa pessoa. Eu estou me permitindo de alguma forma voltar ao convívio com essa pessoa. Porque eu desculpei, porque de alguma forma eu avaliei que a pessoa cometeu um equívoco, mas que os equívocos são humanos e que aquela pessoa ela pode se reinventar. Mas não são essas coisas que merecem desculpas que travam a nossa trajetória. São as coisas que merecem perdão. São aquelas coisas que aconteceram que verdadeiramente marcaram de uma forma significativa a nossa vida. E que doeram. E normalmente isso está no campo das traições. Seja nos negócios ou seja nos relacionamentos. Entende o que eu estou querendo dizer? E aqui, especificamente,
perdoar não pode ser em momento algum desculpar, e perdoar não pode ser em momento algum esquecer. E eu quero explicar para você por que é importante ser assim. Por que é importante ser assim? Porque se você perdoa uma pessoa que fez algo, e muitas vezes nós sabemos deliberadamente para nos ferir, ou que fez algo simplesmente pelo seu caráter, ou pela sua personalidade, e nos feriu, mas que não tem volta, porque se você se colocar naquela condição, a pessoa pode fazer de novo aquilo. Na verdade, você está abrindo mão dos teus anticorpos. Eu me lembro sempre de Procurando Nemo, de um peixe chamado Dory, que tinha síndrome da perda de memória recente. Você não é um peixe. Você é um ser humano. As tuas faculdades psíquicas se organizaram de tal forma para você ter memória por uma razão. Porque o teu corpo tem memória. Quando você pega uma doença, é improvável que você pegue essa doença novamente por uma razão muito simples. Porque o seu corpo tem memória. Ah, Ivan, mas eu fico gripado, eu já fiquei gripado outras vezes. Não, você pega variações do vírus da gripe. Ah, Ivan, eu peguei o coronavírus, será que eu vou pegar de novo? Os médicos estão preocupados em saber se você vai pegar de novo. Não é porque o seu corpo não apresentou anticorpos, mas é porque o vírus ele pode ter uma taxa de mutação. Porque o nosso corpo, dificilmente, improvável, vive a mesma coisa duas vezes. Da mesma forma, do ponto de vista psicológico, eu e você não temos que viver a mesma cena duas vezes. E para isso, é fundamental que nós tenhamos memória. Você não é um peixe com síndrome da perda de memória recente, você tem memória. A pessoa foi o cão chupando manga de cabeça para baixo e fazendo tricô com você. E aí vem alguém e vai dizer para você, mas perdoe e volte ao convívio? Bullshit. Se você fizer isso, você está quebrando, inclusive, algo que é sistêmico, que é um equilíbrio da vida. A vida é um equilíbrio entre dar e receber sistêmico. Quando alguém faz algo com a gente que nos fere, e esta pessoa tem consciência do que ela fez, se a gente dá um perdão dessa natureza para essa pessoa, ela nem entende. Ela nem entende. E está aí a razão que faz com que muitas pessoas que cometem coisas que são absurdas dentro do relacionamento, quando são perdoadas, não ficam. Se você for olhar, parar para observar, uma pessoa que faz uma coisa muito absurda dentro do relacionamento, como por exemplo uma traição esdrúxula, né? A pessoa leva para casa a outra pessoa e dorme na cama da mulher com a amante. Uma pessoa que faz isso, que recebe o perdão, normalmente não consegue ficar. E não consegue ficar porque a pessoa que concedeu o perdão quebrou o equilíbrio entre dar e receber. É sistêmico isso. Então perdoar não é esquecer. Perdoar muito menos significa aquele negócio de então você estabelecer uma relação de paz com o outro. Não tem nada a ver com isso. Perdoar não é isso. Pelo contrário, perdoar é aprender. Grava isso aí. Perdoar é aprender com o que aconteceu. Perdoar é aprender com o que aconteceu. Enquanto você não aprende com o que aconteceu, você não está pronto para seguir. Porque o que aconteceu arrasta você para trás. E aí você está me dizendo assim, Ivan, como assim, Ivan? Perdoar é aprender. Eu vou te explicar. Fica aqui nessa live que eu vou te explicar. Eu quero que você traga os teus amigos para essa live. Ainda dá tempo de você compartilhar isso. E eu vou lhe explicar. Eu vou lhe explicar porque você pode processar uma pessoa. Eu vou lhe explicar porque você pode nunca mais querer ver a cara de uma pessoa e ainda assim ter perdoado. Porque perdoar não é esquecer. Perdoar é aprender. Existem pessoas na minha vida que eu não quero mais ver. Literalmente. Existem pessoas na minha vida que eu deletei do meu Instagram profissional, eu deletei do meu Instagram pessoal, eu deletei no meu celular a possibilidade de me ligar, no WhatsApp, e quando eu vim entrar no Telegram, porque o Telegram avisa, sabe o que foi que eu fiz? Eu bloqueei. E isso não é porque eu não perdoei, não. Isso não é porque eu não perdoei, não. Mas isso é porque justamente eu aprendi. E quando você aprende, você nunca mais se permite na vida se colocar numa situação que é vexatória. Você nunca mais se permite na vida se colocar numa situação que é humilhante.
Você nunca mais se permite determinadas coisas na sua vida. Você nunca mais se permite determinadas coisas na sua vida. E aqui eu quero trazer o exemplo da minha cliente, tá? E por óbvio eu distorço muita coisa, tá, gente? Por uma questão de proteção de identidade. Então, quem já me viu contar essa história, se percebe que as coisas estão embaralhadas, que eu contei de uma forma de uma vez e agora eu tô contando de outra, é verdade, tá? Mas a essência é verdade, mas é verdade que eu tô alterando dados mesmo porque a gente precisa proteger as pessoas, tá? A integridade e a identidade das pessoas, certo? E essa minha cliente, quando eu fui avaliar do fundo, sabe o que colocou lá? E que disse assim, Ivan, e aí, homem, trai ou não trai? E aí, homem, trai ou não trai? Até o final da live eu vou dizer pra vocês o que foi que eu respondi pra isso, tá? Fica até o final da live que eu vou dizer pra você no final qual foi a resposta que eu dei pra ela. No fundo, essa minha cliente, sabe qual era o problema dela? O medo. O medo dela não era o medo de ser traída. O medo dela não era o medo de ser traída, acreditem em mim. Não era esse o medo. Se você está acompanhando a minha linha de raciocínio, talvez já comece a surgir na sua mente qual era verdadeiramente o erro dela, o medo dela. O medo verdadeiro dela, o medo fundamental dela, era o medo de ser traída. E no momento em que foi traída, não consegui sair da relação. Não consegui dar um basta. Não consegui dizer assim, olha, se essa foi a sua escolha, eu estou indo embora. O medo da minha cliente verdadeiro era esse. E esse medo se apresentou na regressão. E foi isso que a gente tratou, não o medo de ser traída. Sabe por quê? Porque com relação ao outro, a gente não tem controle. A gente não tem controle. Ninguém pode construir uma vida com base em expectativas do que o outro vai fazer ou não. E ela, no fundo, sabia disso. A única pessoa que eu e você temos controle somos sobre nós mesmos. É sobre nós mesmos. E o medo dela era de não ter controle sobre a própria vida, de simplesmente arrumar a mala e ir embora, e essa mala não ser falsa. Essa mala ser verdadeira. Entende? É por isso que eu estou lhe dizendo que perdoar não tem a ver com esquecer. Perdoar não tem a ver com desculpar. Não tem a ver com retirar a culpa. Não tem a ver mesmo. Perdoar tem a ver com aprender, porque quando a gente aprende, o que acontece é que a gente internaliza em nossas células um conjunto de aprendizados. E no caso dessa pessoa, quando ela aprendeu, ela entendeu então que ela tinha controle sobre a própria vida e que, portanto, ela não precisava ter medo. Porque se alguém, por acaso, fizesse esse movimento, na vida dela de traição, ela saberia o que fazer. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer aqui? E olha que coisa magnífica. Quando eu digo para você que perdão é diferente de desculpa. E esse é o primeiro ponto que eu coloquei aqui. Olha que coisa interessante. A pessoa pode continuar com a culpa dela. A pessoa pode vir, inclusive, e nunca vir tentar conversar com você sobre o que aconteceu e pedir perdão. Não tem nada a ver com o outro. A pessoa, inclusive, pode continuar, me permitam um termo com a licença poética, sendo escrota. Mas você vai aprender. E quando você aprender, nunca mais. Presta atenção nisso aqui que eu vou lhe dizer, porque isso aqui é muito poderoso. Nunca mais você vai viver a mesma cena. E viver a mesma cena não quer dizer que uma outra pessoa não vai ter condições de fazer a mesma coisa com você, não. Pode ser que uma outra pessoa até faça a mesma coisa com você, mas você jamais vai se comportar da mesma forma. Você jamais vai se permitir, diante desse contexto, as mesmas escolhas que você tomou no passado. Jamais. Entende o que eu estou querendo dizer? Jamais. Jamais. Então, o primeiro movimento aqui que eu quero dizer, para que você possa, de alguma forma, começar
a entender a mecânica do perdão e entender por que o perdão atrasa a sua vida real, o perdão atrasa a sua vida, para que você possa entender a mecânica do perdão, é você compreender que perdoar é diferente de desculpar, e é você compreender que perdoar, portanto, justamente por ser diferente de desculpar, não é esquecer. Não quero mais entrar em contato com você. Eu vou te deletar no Facebook, no Instagram, se ainda existisse Orkut, no Orkut, no meu celular, no WhatsApp. Mas isso aqui não é picuinha, tá? Não é fazer isso esperando ver o que o outro vai fazer, o outro bater na sua porta, não. Com um buquê de flores, não. Isso aqui é uma decisão de quem se ama. Isso aqui é uma decisão de quem se ama muitas vezes. Eu vou te deletar em tudo, porque você está me desrespeitando. E eu nunca mais quero te ver. E eu te perdoo. Porque eu aprendi. Mas eu não quero nunca mais te ver. Grava isso aqui, tá bom? Porque o que eu estou falando aqui é terapêutico. O que eu estou falando aqui é terapêutico. É para você fazer da sua vida uma obra de arte. É para você nunca mais ficar repetindo a mesma cena. Porque eu e você merecemos ter uma vida completamente diferente. E eu quero dizer para você, um dos grandes obstáculos para que as pessoas possam perdoar é justamente essa crença de que você tem que trazer para debaixo do seu braço de novo aquela pessoa que lhe ofendeu. E isso é uma grande mentira. Entende? E aí tem uma pessoa aqui escrevendo, Ilvan, não vou falar que é a pessoa para não, porque nem todo mundo vê o comentário de todo mundo, mas a pessoa está dizendo, mas é o pai da minha filha. E aí eu vou dizer pra você, tá tranquilo. Eu tô falando aqui, deletar no Facebook, no Instagram, etc, etc. Não quer dizer que você vai necessariamente fazer isso aqui. Isso aqui é só uma metáfora do extremo. Eu tô exagerando aqui pra você entender o que eu tô querendo dizer, que perdoar não é esquecer. Mas se por óbvio você tem que conviver com a pessoa, você vai manter uma convivência formal. Mas você vai deixar claro pra aquela pessoa que você não quer aquela pessoa na sua vida. Entendeu? De todas as formas possíveis. Eu não quero você na minha vida. Mas isso vai vir de dentro, porque você aprendeu. Você não vai ter que fazer esforço. Entendeu? E nem vai ter que, muitas vezes, até ser deselegante com a pessoa, porque é o pai da sua filha. Tá? E aqui, eu sei que você é uma pessoa magnífica, entende de tudo que eu tô falando. Jamais fazer alienação parental, porque aí o problema não vai ser dele. Pode até ferir ele, mas o problema vai ser da filha. Porque sistemicamente as filhas precisam dos pais e as filhas precisam das mães. Os filhos precisam dos pais e os filhos precisam das mães. E cada filho tem o pai e a mãe que merece. Entende? Nunca fazer alienação. Mas na sua vida você pode escolher não ter aquela pessoa. Entende? Deletar no Facebook, deletar no Orkut, que eu tô brincando aqui para quem já tem mais de 30 anos. É só um exagero. O que eu tô querendo dizer é que você não precisa conviver com essa pessoa. Você não precisa voltar a ser amigo dessa pessoa. Você não precisa voltar a entregar confiança àquela pessoa. Você não precisa voltar a dar intimidade àquela pessoa, mesmo que seja no campo da relação de amizade, porque você pode não querer isso. É nesse sentido, entendeu? Mas você tá certíssima. Obrigado pela sua colocação. Tá bom? De verdade. Então, perdoar não é voltar a conviver com a pessoa. Perdoar não é voltar a conviver com a outra pessoa. Então, se faz sentido isso, escreve aí pra mim. Ilvan, faz sentido isso, porque eu vou avançar aqui, desculpe. E aí aqui a gente vai começar a tratar de algumas coisas. Tá bom? Aqui a gente vai começar, e aí eu quero pedir realmente que você coloque o cinto de segurança, tá? EPI, equipamento de proteção individual, é uma brincadeira que eu faço, mas aqui... Agora a gente vai começar a apertar. Se faz sentido, a gente vai avançar e aqui a gente vai começar a apertar. Lembre-se, a primeira coisa é aprender. Perdoar é aprender, não tem a ver. Desculpar é retirar a culpa, não. Perdoar é um ato psicológico de aprendizado. Tá bom? Então quando eu digo eu perdoo, eu posso inclusive não querer mais a pessoa na minha vida, mas eu aprendo com isso, tá? Então veja, agora vai começar o jogo. Entendeu? Agora vai começar o jogo. Tá certo? Se perdoar é aprender, eu quero começar aqui uma coisa com vocês que é muito importante. Eu quero que vocês separem bem e eu quero que vocês prestem atenção nisso que eu vou falar, porque isso aqui é muito importante. Muito importante mesmo. Tá bom? Há algum tempo atrás, eu recebi uma pessoa
no meu... Aí, é só pra você entender como é que eu funciono muito bem, tá? A pessoa falou comigo numa caixa de perguntas. Nem era nesse Instagram, era num outro Instagram que eu tinha. Mas esse Instagram é relativamente novo, deve ter uns 2 ou 3 meses. A gente criou esse Instagram logo depois do início da pandemia. E aí a pessoa perguntou assim pra mim: Van, você já foi noivo? Você já foi casado? Você já teve milhares de outros relacionamentos? A pergunta da pessoa, pública, né? A pessoa fez a pergunta pública, mas ela botou lá: se eu publicasse a pergunta e respondesse, ia todo mundo ver. Aí a pessoa arrematou: o que faz com que você pense que esse relacionamento vai dar certo? O que faz com que você pense que esse novo relacionamento, no caso, o meu relacionamento com Paulinha, ia dar certo? Olha que pergunta, né? A pessoa me mandou isso por inbox e a pessoa tava de um perfil, sabe que não é um perfil profissional, um perfil de uma casa de venda de roupa. Olha só. E a pessoa me mandou isso por inbox, ou seja, ela devia ter pego o perfil pessoal dela e mandado, entendeu? Mas ela me mandou por inbox. Aí sabe o que eu fiz? Eu disse: bote lá na caixa de perguntas quando eu abrir que eu respondo. Ela foi lá e botou. Eu disse: miserável. Miserável. Aí eu disse: tá bom, tudo bem. Vamos lá. Eu abri e respondi da seguinte forma: sabe como é que eu sei que o meu relacionamento atual vai dar certo? É porque todos os outros relacionamentos deram certo. Não importa o que aconteceu. Não importa o que aconteceu. Todos os outros relacionamentos deram certo. Sabe por que deu certo? Porque eles me prepararam. Eles me entregaram aprendizado. Nesses relacionamentos eu cometi injustiças e eu sofri injustiças. E tudo isso fez com que eu aprendesse um sem número de coisas. Tudo isso fez com que eu amadurecesse. E essa maturidade que esses relacionamentos me oportunizaram me permite agora ter um relacionamento com a minha atual em um outro nível. Me permite ter agora um relacionamento com a minha atual, onde eu não vou mais cometer os mesmos erros que eu cometi no passado. Por isso, por saber que esses relacionamentos me oportunizaram isso, e saber que agora que eu tenho um filho com alguém, e diga-se de passagem, eu quero deixar bem claro, com uma mulher magnífica, sabe? Uma mulher que eu me apaixonei quando eu vi. Eu encontrei com Pauline em Portugal, quando eu estava fazendo uma formação com o John Grinder. Incrível. Uma pessoa que, além de linda porque minha mulher é linda fisicamente, tem um coração acima da média, humana, gosta de ser humano. Pauline é tão boa, que Pauline chega a ser até mesmo em alguns contextos inocente. E tem aprendido muito com isso. E eu sou completamente apaixonado por minha mulher. Mas depois da paixão eu tive a oportunidade de ter ao lado uma verdadeira parceira, uma verdadeira companheira. Que nesse momento está com meu filho. Saiu daqui do apartamento e desceu com meu filho. Para que eu pudesse ter essa hora para poder conversar com vocês. Isso é parceria. Entende o que eu estou querendo dizer? E eu só posso ser um homem magnífico para essa mulher. O meu melhor possível para essa mulher. Porque eu tive as outras. Porque elas passaram pela minha vida. E porque, inclusive, estas mulheres muitas vezes cometeram injustiças comigo. E porque muitas vezes eu cometi injustiças porque eu era imaturo. E porque eu consigo olhar para esse passado e aprender com esse passado. E é esse aprendizado com esse passado. E que significa perdão, você entende a questão? Porque quando você aprende, você é grato, e gratidão. E gratidão é um sentimento tão poderoso que anula o rancor, o ódio. Gratidão é um sentimento tão poderoso que anula o rancor, o ódio. Porque você passa a ser grato. Mesmo que aquela pessoa tenha cometido uma coisa terrível com você. Mas você é grato, sabe por quê? Porque aquela pessoa lhe deu uma grande oportunidade de aprender. Entende isso aqui que eu estou lhe dizendo? Porque isso aqui é extremamente psicológico. Isso é sistêmico. Tá? Nós poderíamos estar falando de constelações aqui. Tá? Mas eu tô traduzindo isso. Mas isso também é o que a neurociência coloca, e a programação neurolinguística coloca.
Não é o que aconteceu, são os significados que nós atribuímos a isso e o condão e o poder que nós podemos entregar a essas coisas no sentido de aprender. Entende? Isso aqui, gente, não é conversinha não, tá? Sabe como é que eu sei que isso aqui é importante? Porque eu já não consegui fazer, muitas vezes. Isso não é conversinha não. Quando você entende o papel que cada pessoa cumpriu na sua vida para lhe fazer amadurecer, você passa a honrar todas as pessoas que passaram pela sua vida. E quando você honra as pessoas que passaram pela sua vida, quando você faz esse movimento de você honrar as pessoas que passaram pela sua vida, a honra, esse sentimento que vibra no seu peito, que toma as tuas células, esse sentimento de honra, de honrar, esse sentimento eclipsa qualquer rancor, eclipsa a ausência de perdão. Esse sentimento faz com que você se desconecte de uma forma negativa do outro e você seja grato. E você seja muito grato. Então eu quero dizer uma coisa para você aqui muito importante, tá? Eu não sei o que foi que lhe aconteceu. Eu não sei o que foi que lhe aconteceu. O que eu sei e o que eu acredito profundamente é que sistemicamente todas as coisas que nos acontecem, acontecem de alguma forma para desenvolver poderes em nós. São oportunidades sistêmicas que a vida nos entrega para que nós possamos aprender, para que nós possamos nos elevar para um outro nível. Para que nós possamos jogar um outro jogo na vida. Entende o que eu estou querendo dizer? Na primeira live, eu falei com vocês de minha mãe, certo? E eu falei para vocês da experiência que eu tive de fome. Se você não assistiu a primeira live, volta lá atrás e assiste a primeira live, tá bom? A gente começou a numerar a live de 2 de 21 para cima, 3 de 21. Então tem uma live antes dessa que não tá numerada. É essa live, tá bom? Que você tem que assistir para você conhecer essa história que eu acho muito importante do ponto de vista terapêutico, tá? Isso que eu dividi com vocês. Mas eu falei de minha mãe. E eu falei daquela situação em que minha mãe muitas vezes abria mão de comer para poder deixar eu comer. E eu falei com vocês o quanto isso era doloroso para mim, depois de adulto ver isso. Mas eu falei para vocês também que eu não estava vendo que naquele momento, minha mãe estava tendo uma atitude de amor incondicional comigo. Porque ela estava abrindo mão de si mesmo. Ela estava abrindo mão dela mesma para poder me nutrir. E que isso é muito importante. Me permitam o termo, eu costumo dizer, isso é foda. Entende o que eu estou querendo dizer? Só que tem uma outra coisa também aqui que eu quero dizer para você, tá? Quando eu tinha 5 para 6 anos, minha mãe entrou num quadro depressivo. E minha mãe ficava em cima da cama. Em cima da cama. E a época, quem me conhece já sabe, eu já falei isso aqui, eu morava em Praia Grande, na suburbana, em uma casa de bloco que não tinha reboco por fora e não era pintada por dentro. Que quando chovia, existia uma laje e chovia, pingava. A gente botava um bocado de balde na casa para evitar molhar tudo. E que só quando não tinha jeito, meu pai conseguia um dinheiro, não sei como, para conseguir cobrir a laje. E colocar uma telha de Eternite lá. E minha mãe me prendia nessa casa, que não tinha ventilação. E por causa do processo depressivo, minha mãe queria que tudo ficasse apagado, todas as luzes ficassem apagadas, que as janelas ficassem fechadas. Ela colocava toalha nas janelas, eu me lembro como se fosse hoje. Às vezes não tinha toalha, ela colocava lençóis nas janelas. Eu me lembro como se fosse hoje. E eu passei 1, 2, 3 anos da minha vida assim. E o nível de abandono era muito intenso, a ponto de eu me lembrar que muitas vezes eu só tomava banho, eu só até mesmo comia direito quando meu pai chegava, quando ele fazia a comida para mim. Nível de abandono intenso. Mas eu olho para tudo isso e eu poderia olhar para minha mãe com raiva, como talvez eu já tenha feito em algum momento da minha vida, e com ausência de perdão. Mas a ausência de perdão, sabe o que é que significa? É você se colocando no lugar de vítima, muitas vezes.
É você não conseguindo fazer um movimento diante da sua vida para perceber como aquilo pode te moldar. Ou como talvez, às vezes, até mesmo já te moldou. Eu quero dizer uma coisa para vocês aqui muito importante. Eu nunca seria o terapeuta que eu sou se não fosse minha mãe. Porque eu me lembro que quando eu entrei na adolescência, que eu comecei a querer interessar, eu comecei a estudar depressão. Uma coisa que à época não era nem estudada. Para todos os efeitos, minha mãe era uma pessoa, me desculpa o termo, mas era assim que as pessoas tratavam. Era uma vagabunda, uma pessoa que não queria trabalhar, que não tinha força, que queria... E eu comecei a estudar depressão naquela época. E eu nunca seria o terapeuta que eu sou se não fosse minha mãe. E por isso eu sou grato a ela. Mas não é só isso também, não. Hoje, depois de adulto, eu percebo, olhando para aquela cena, que mesmo com todo aquele contexto, mesmo com toda aquela dificuldade, quando minha mãe fechava toda a casa e me impedia de sair, o que ela estava tentando era me proteger. No fundo, ela estava vivendo um processo depressivo, e quem aqui conhece minimamente de terapia sabe que um processo depressivo é um processo que prostra, é um processo em que a pessoa se sente sem energia, é um processo em que a pessoa não consegue levantar mesmo que ela queira. Não tem nada a ver com querer fazer e não conseguir fazer, não. Não é esse joguinho, não. Um processo depressivo real, a pessoa fica prostrada. Tá? Muitas vezes você precisa de uma terapia holística, aplicar um pranic healing, aplicar um reiki, uma terapia convencional, um processo regressivo, porque depressão não é uma coisa simples. E hoje, como adulto, eu olho aquela cena e mesmo minha mãe prostrada. Quando eu tentava abrir a porta que eu ia botar o pé do lado de fora, minha mãe levantava e dizia, não vá, você vai ficar dentro de casa. E esse movimento que minha mãe fazia era um movimento de amor. Porque eu morava num local que era perigoso. Você entende? Para uma criança ficar na rua? Mas ela, no meio daquele quadro, completamente perdida, conseguia se levantar para dizer, meu filho não vá, meu filho fica em casa. Então, quando você olha para a sua história assim, você começa a ressignificar as coisas, pô. Você deixa de sair, você sai da condição de vítima e você começa a perceber como cada coisinha dessa moldou você. Como cada coisinha dessa fez com que você desenvolvesse uma força. Porque eu via minha mãe na cama e eu dizia, isso nunca vai acontecer comigo, eu vou dobrar a realidade, isso nunca vai acontecer comigo, eu vou simplesmente utilizar toda a minha energia para poder sair daqui, isso nunca... E todos esses processos de construção da minha identidade, de uma criança que passou pelo que passou, foram importantes para que eu pudesse chegar até aqui. Você entende o que eu estou querendo dizer? E isso aqui lembra para mim uma coisa muito importante que eu falei para vocês na live passada. Se você não assistiu a live passada, vai lá e assiste. Não é um momento em que eu tô aqui, sabe, em Genebra, e que eu tô numa rua e que eu vou num restaurante de luxo, de frente pro Gedô, sabe, no Lago de Geneve, sabe, e sei lá, e tem um almoço magnífico com minha esposa. Não é esse o momento que marca a minha vida e que me desenvolve uma força e um poder. Não, o momento que marca a minha vida e que me desenvolve e que faz com que eu tenha força e que faz com que eu tenha poder é o momento em que eu estou no fundo do poço. É ir no fundo do poço que me desperta forças, entendeu? Porque quando você vai no fundo do poço e você escala a consciência que você tem em nível aqui, o movimento que você tem, e inconscientemente ou conscientemente você começa a ter uma crença muito poderosa de que você é uma fênix e que você é capaz de renascer das cinzas. E você aprende com aquilo. E o que você disse para você, se eu já passei por isso e eu sobrevivi, eu posso... Quando eu era mais novo, eu passei por isso e eu sobrevivi. E eu estou aqui. Imagine agora o que é que eu não posso fazer. Como é que eu não posso dobrar a realidade para fazer da minha vida uma obra de arte. Para fazer com que a minha vida seja magnífica. Você entende o que eu estou querendo lhe dizer? Então eu vou lhe dizer uma coisa para você muito importante, tá? Eu não vou falar aqui da boca para fora não, tá? Porque eu tenho os meus gaps e eu tive muitos movimentos na minha vida de dificuldade de entregar perdão. Ninguém nesse planeta, no momento em que nós nos encontramos, pode dizer, eu já perdoei todas as pessoas que passaram pela minha vida. Mas quando eu falo isso aqui para vocês, isso para mim é terapêutico, sabe por quê?
Porque talvez as pessoas que mais lhe feriram, talvez as pessoas que cometeram os atos que mais lhe depreciaram enquanto ser humano, que mais fizeram com que você chegasse no fundo do poço, é justamente a essas pessoas que você tem que ser grato. Sabe por quê? Porque foram essas pessoas que lhe deram a oportunidade de escalar, de chegar até aqui e escalando, e chegando até aqui, perceber que você é uma fênix, e que você pode renascer das cinzas, e que você pode aprender com o que aconteceu, e que ao invés disso lhe drenar, isso pode lhe ser uma grande fonte de energia, uma grande fonte de poder, uma grande fonte de energia, uma grande fonte de poder. Por isso, aprender significa, em primeiro ponto, honrar. Honrar. Honrar de todas as formas, todas as pessoas que já passaram pela nossa vida. E acima de tudo, honrar as pessoas que passaram pela nossa vida, as pessoas que passaram pela nossa vida, que talvez tenham nos ferido mais. Que talvez tenham nos ferido mais. E lembre-se aqui de como eu comecei essa live. Eu comecei essa live dizendo para você que perdão não é esquecer. Que eu posso, em um movimento de perdão, escolher, inclusive, nunca mais entrar em contato com aquela pessoa se for possível. Eu posso, em um movimento de perdão, escolher, inclusive, mover uma ação penal contra uma pessoa que tenha me violentado. Tem nada a ver. As pessoas precisam responder por aquilo que fizeram. Tem nada a ver. Eu posso fazer isso. Não tem nada a ver. Mas o perdão é um ato de aprendizado. E o perdão é um jogo que você joga com você mesmo, com as suas próprias memórias. É um jogo que você joga com você mesmo, com as suas próprias memórias. Em que você se permite honrar. Honrar o que lhe aconteceu. Honrar o que lhe aconteceu. Honrar as pessoas que passaram por você. Ser grato, talvez, muitas vezes, pelas coisas mais difíceis que elas fizeram. Porque foram essas coisas que de alguma forma, fizeram com que você chegasse até aqui, da forma como vocês chegaram aqui. Tá bom? Então eu quero que você diga para você mesmo: eu honro todas as pessoas que passaram pela minha trajetória. Eu honro. Eu honro. E as que eu não honro ainda, eu vou começar a fazer um movimento de honrar. Porque perdoar não é esquecer. Perdoar não é desculpar. Perdoar não é desculpar. Perdoar é aprender. E o primeiro movimento para que nós possamos aprender é honrar as pessoas que passaram por nós. Porque se a gente não honra, presta atenção no que eu vou dizer aqui para você. Quando a gente não honra, o que acontece é que a gente tenta esquecer o que aconteceu. E quando a gente tenta esquecer o que aconteceu, o que acontece é que a gente não aprende com o que aconteceu. A questão não é o que a gente faz. Eu posso deletar uma pessoa do Instagram, do Facebook, do Orkut. Eu tô falando Orkut o tempo inteiro hoje, né? Do WhatsApp, do meu celular. E ter perdoado. Mas eu posso fazer isso também porque eu quero esquecer. E se você fizer esse movimento, você está tentando fazer algo que é impossível. Você vai estar empurrando a memória que está no consciente para o inconsciente. Você vai estar colocando no depósito. Você vai estar querendo colocar algo que lhe aconteceu na sombra. Presta atenção. Você vai estar tentando colocar algo que lhe aconteceu na sombra. E o Carl Gustav Jung já falava que tudo aquilo que está na sombra nos domina. Tudo aquilo que está na sombra nos domina. Se você não quer ser movido por forças que estão para além da sua consciência e que lhe levem a viver e experienciar coisas extremamente doloridas, sofríveis na vida de vocês, retire da sombra. Ilumine a sua sombra. Não tente se esquecer, não tente apagar. Você não vai conseguir. O que você vai conseguir é ser dominado por isso.
E você não quer ser dominado por forças desconhecidas. Você quer ser senhor da sua própria vida, senhor do seu próprio destino, ter uma capacidade de se autodeterminar. Então retira isso da sombra. E vamos começar a honrar. Esse é o caminho sistêmico. Honrar. Esse é o caminho de ressignificação através da programação neurolinguística. Honrar todas as pessoas que já passaram por nós. Tá bom? De verdade. De verdade. Inspira. Expira. Deixa eu só ver quanto tempo eu tenho aqui. Eita! 55 minutos. Hoje passou que a gente nem percebeu, hein? 55 minutos. Eu só tenho 4 minutos. Eu tinha um terceiro ponto. Não vai dar. Não vai dar, tá bom? Não vai dar. Olha o que eu quero de vocês, tá? Esse terceiro ponto era o ponto mais importante. Mas isso aqui é um desafio. É cíclico. Isso aqui é um desafio. Semana que vem. Ou, semana que vem o quê? Amanhã. Eu vou abrir a live. E eu vou falar desse ponto. Eu vou falar desse ponto, tá bom? E eu quero que você esteja no início. Porque eu vou divulgar, inclusive, lá no Telegram, o tema de uma outra live. A gente vai falar sobre essa outra live. Eu vou entrar, a gente vai... Tranquilo. E eu vou falar esse segundo ponto. Porque talvez 13 horas amanhã, Rita. 13 horas, tá bom? Porque talvez... a gente não tem a dimensão de como a ausência de perdão bloqueia. Eu não estou falando de desculpar. Eu estou falando da ausência de perdão. Tá? Melhor, amanhã eu vou fazer uma live, a segunda live sobre perdão. Perdoar, não esquecer, tomo 2. Eu vou fazer assim. E a gente vai fazer uma live inteira sobre perdão, porque tem muito mais coisas que eu posso falar aqui. Muito mais coisas que eu posso falar aqui, tá bom? Se você quer isso... tá bom? Se você quer isso, escreva aqui no chat, diga eu quero, que a gente vai fazer isso, tá bom? Eu quero, uma live inteira sobre perdão. Então a equipe já sabe o tema da próxima live, pode fazer card, perdoar, não esquecer, tomo 2, tá bom? E a gente vai fundo amanhã. Porque amanhã eu vou falar algumas coisas que eu sei que vai mexer. E aí o que é que eu quero de compromisso com você, tá? Compartilha essa live no seu story. Depois comenta lá no IGTV quando a gente publicar porque que valeu a pena. E eu quero que você chame pelo menos mais 2 pessoas. Mais 2 pessoas do seu convívio que você sente que de alguma forma precisam ouvir o que eu vou falar. Pede para que essas pessoas assistam essa live de hoje. E diz, você não pode perder a live de amanhã. Você não pode perder a live de amanhã. E manda a pessoa estar aqui com a gente ao vivo às 13h07 amanhã. Tá bom? Às 13h07 amanhã. Nós vamos falar sobre o perdão. Então, o tema vai ser perdoar, não esquecer, tomo 2. Eu quero dizer que realmente eu não senti o tempo passar. Se eu não olho agora, eu ia entrar na segunda live, eu ia entrar no terceiro ponto e a live ia cair. Tá bom? 2 pessoas, traz essas pessoas, pede para assistir essa live e a gente vai fazer algo magnífico. Sabe por quê? Porque depois dessas 2 lives, nunca mais vocês vão deixar o passado de vocês drenarem a sua própria experiência. Nunca mais esse passado vai lhe arrastar para trás. O seu passado, ele vai lhe impulsionar. O seu passado vai fazer com que você chegue a lugares absolutamente incríveis. Tá bom? 1 minutinho, eu vou encerrar para poder salvar essa live. Tá bom? Eu sou grato a todos vocês. Compartilha isso. Me marca a gente quando vocês compartilharem no story, tá bom? E o Van Santos do terapeuta. Arroba o Van Santos do terapeuta. Me marca, tá? E quando a live acabar, coloca aí, escreve assim, eu quero receber todas as notificações. Vai aparecer na tela. Quero receber todas as notificações. Tá bom? Deixa eu ir. Um forte abraço. A gente se fala.